Graça e paz, irmãos. Bem-vindos a mais um episódio da nossa série. Alguns episódios anteriores eu tratei sobre a salvação processual. Não sei se vocês lembram, mas no vídeo eu falava sobre a salvação como um processo diário. A partir do momento que nós somos salvos, inicia um processo de crescimento diário. E foi justamente sobre isso que eu comecei a tratar naquele vídeo anterior. Agora, nos próximos episódios, Fabinho, o pastor e Isaac vão tratar sobre a maturidade cristã, a maturidade espiritual. E aí cada um vai tratar de forma específica sobre problemas e sobre o que é realmente a maturidade cristã. Mas o que é a maturidade cristã? A gente fala muito sobre a questão da maturidade, né? Mas às vezes a gente não se pega no que é realmente a maturidade. A maturidade ela é descrita como algo como o estado daquele que está em crescimento, aquele que se desenvolveu, seja pleno, seja espiritualmente, seja fisicamente, seja mentalmente. É aquele que saiu de um estágio para outro e se desenvolveu. Mas em qual período que acontece essa maturidade cristã, né? Naquele vídeo eu tratei que esse processo de crescimento, ele é diário e ele é até a volta de Jesus. Esse processo, ele não para, é diário. Todos os dias a gente vai crescer um pouco na palavra e vai ganhar um pouco mais de maturidade cristã. E para isso eu queria ler Hebreus 6:1. Em Hebreus 6:1 diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. A partir do momento que nos deparamos com Cristo, que é o nosso alvo, nós começamos a crescer. E por que a igreja precisa de maturidade? A igreja precisa de maturidade para que possamos alcançar a unidade e que possamos cada vez nos parecer com aquele que nos criou, com aquele que é nosso Senhor Jesus. Mas como é que se dá esse processo de maturidade? O processo de maturidade se dá a partir do momento em que alguém fala conosco sobre o Evangelho. A partir do momento que alguém fala de Jesus para nós. E aí, a partir desse momento que a palavra é plantada em nossos corações, ela começa a germinar. Assim como o zigoto também começa a germinar no útero da mulher. E vai crescendo, crescendo e se tornando um bebê, não é? Na palavra, já na maturidade cristã, quando essa palavra começa a germinar em nós, o Espírito trabalha em nossos corações e até o momento que aceitamos a Jesus. E esse seria o momento do nosso nascimento, o nosso renascimento, o nosso nascimento em Cristo. A partir desse momento, nós somos trabalhados e começa essa jornada rumo à maturidade cristã, que seria esse crescimento espiritual diário. Quando o bebê nasce, ele ainda não tem nenhuma noção de identidade, né? Não tem nenhuma noção de pessoalidade. Para ele é a própria extensão da mãe. Ele precisa de cuidados, precisa de alguém para alimentar, precisa de alguém para trocar ele, precisa de alguém até para brincar com ele, precisa de alguém. Ele não tem nenhuma dependência, nenhuma independência. Ele é totalmente dependente. E a partir desse momento que o bebê ele nasce, ele precisa de pessoas que acompanhem ele para que ele possa ter o pleno conhecimento. Porque imagine se alguém tivesse um filho e largasse a criança lá e deixasse a criança crescer sozinha. O crescimento certamente seria prejudicado, né? Então, para que a criança cresça, é necessário que ela seja alimentada. E qual é o alimento? O alimento é a palavra, né? A partir do momento que a gente começa a crescer, começa a se desenvolver, nós começamos a buscar a palavra, estar cada vez mais rentes com aquilo que o Senhor nos fala. E esse processo da palavra em nós começa a gerar uma maturidade espiritual. Quando a criança começa a crescer e começa a se desenvolver, e ela vai chegando aos 6, 7 anos, ela já consegue caminhar sozinha, ela já consegue falar sozinha, ela já consegue pensar.
Então ela já começa a entender a Bíblia por si só, ela já começa a entender a palavra por si só. Ela se torna mais autônoma. Ela às vezes precisa de um auxílio, sim. Ela tem comportamentos infantis, sim. Mas todos nós já passamos pela fase de bebê, todos nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos, né? Todos nós vamos passar por esse processo e envelhecer, que seria o processo de maturidade mais evoluído. Mas deixa bem claro que a maturidade, ela é um processo diário, ela não se finda aqui. O nosso alvo é Jesus, aquele que é perfeito e irrepreensível. Então, a criança, ela começa a crescer e quando ela se torna adolescente, ela começa a ter, já tem a identidade dela formada, ela já sabe quem ela é em Cristo, ela já sabe o que deve fazer. Na maioria dos casos, a criança já tem autonomia para até cuidar de outras pessoas. Tem muitas pessoas mais velhas que cuidam dos irmãos, que cuidam dos primos mais novos. Então, a partir desse momento, na adolescência, a criança já, apesar de ainda ter uma maturidade não tão completa, ela já consegue lidar com outras coisas, ela já consegue lidar com outras pessoas, ela já não tem a centralidade nela, porque a criança, tudo gira em torno dela, né? Se alguém pegar alguma coisa dela, ela certamente vai reclamar. E já o adolescente, ele já consegue separar o que é dele e o que não é. Já consegue conceber o tratamento aos outros, já consegue separar o que deve ser falado em cada momento. E até o momento em que a criança vai crescendo, se torna um jovem, nesse momento, uma das maiores inquietações é o que o jovem vai fazer no futuro. E aí seria a questão dos ministérios. Qual é o dom? Qual é o talento? Em que eu devo servir? O jovem, ele começa a entender o verdadeiro serviço, o que é servir. E até a reprodução, que já é o adulto, que é o momento em que um servo de Deus começa a propagar o evangelho para outras pessoas. E outras pessoas começam a se converter e ele passa a ser o pai espiritual daquela outra criança. Esse processo, ele é muito natural. Todos nós já fomos crianças um dia. Todos nós estamos caminhando rumo a essa maturidade. Só que essa maturidade, ela não tem a ver com o tempo Cronos, esse tempo do relógio de 24 horas. Eu tenho exatamente 22 anos hoje. Então, não tem a ver com esse tempo específico de idade. Tem a ver com crescimento e um relacionamento com Deus. Tem a ver com experiências diárias com Deus. Tem a ver com a busca pela palavra. Tem a ver com a oração e a própria atuação da palavra através do Espírito em nós. Em Coríntios, 2 Coríntios 3:18, o apóstolo Paulo fala: queridos irmãos, estou lhes falando como se ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo o Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. Não posso falar-lhes como falaria a homens fortes cheios do Espírito. Eu os tenho nutrido com leite e não alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte. E mesmo agora vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Vocês ainda são homens de primeira infância, controlados por seus próprios desejos e não pelos desejos de Deus. Nessa palavra específica, o apóstolo Paulo traz uma exortação. Ele chama a atenção dos irmãos de Coríntios a respeito desse comportamento infantil ainda na maturidade. Eles já cresceram, mas mesmo assim eles permanecem com comportamentos infantis. E por que eles permanecem com comportamentos infantis? Porque, como dois lobos, a partir do momento que você alimenta o lobo carnal, o seu lobo carnal cresce. A partir do momento que você alimenta o seu lobo espiritual cresce. Então, é essa jornada de alimento diário, de cuidado diário, com o Espírito que torna um crente cada dia mais maduro. A partir do momento que a gente nasce em Cristo, há um choque entre duas naturezas, que é aquela velha natureza, onde a carnalidade que imperava era a carnalidade que falava o que fazer, era o corpo que falava o que fazer, eram os desejos
a inveja, a maldade que falavam que fazer, e você passa a ser confrontado com a natureza que é de Cristo, com a natureza que é espiritual, uma natureza que provém de Deus e que não habita nessa natureza de carne. E aí por isso que o crente, o apóstolo Paulo traz, por isso que é um problema quando o cristão continua no mesmo estágio, porque ele continua como um bebê. Na própria vida humana, se uma criança não desenvolve como deveria, ela tem uma anomalia, certamente vai ser tratada com medicamento, vai ser tratada com avaliação nutricional, vai ser tratada com milhares de atividades, vai ter que certamente ir ao médico, fazer exames para entender o porquê ela não está crescendo. Na vida cristã também é assim. Todos nós devemos buscar a cada dia crescer, para que possamos não estagnar na fé. Em 2 Coríntios 4, o apóstolo Paulo também vai dizer: e todos nós, no entanto, não temos um véu sobre os nossos rostos, e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados de glória com glória cada vez maior e tornamos-nos cada vez mais semelhantes a Ele. É como se saíssemos de um estágio inicial para um estágio diário de se parecer cada vez mais com Cristo, como a própria definição da palavra cristão, que seriam pequenos cristos, onde estivermos, que possamos estar cada dia mais refletindo, buscando a palavra, buscando crescimento diário, buscando devocional com Deus, buscando sempre ouvir e falar com Deus, termos nosso quarto de escuta, não o tempo inteiro ficar terceirizando a fé, porque é algo que é muito comum. Às vezes com a internet, a gente se pega no celular, no computador, fica às vezes 1 hora ouvindo palestras, ouvindo pregações e não para ler a Bíblia. E isso é terceirizar a fé. Como o cristão deseja crescer se não para orar, se só ouve orações? Nós devemos essa palavra fala sobre isso. A partir do momento que nós, como espelhos, refletimos a glória do Senhor, à medida que o Espírito trabalha em nós, se nós permitirmos. Não tem como uma criança crescer sozinha. A criança precisa de alimento, a criança precisa de cuidado, a criança precisa de, às vezes, repor algumas vitaminas. Não precisa? Todos nós precisamos. Então, esse não é um trabalho fácil. Não é porque a partir do momento que eu aceitei a Jesus que eu só vou deixar as coisas acontecerem. Não, a partir do momento que eu aceitei a Jesus, eu começo a buscar esse crescimento diário, para que eu possa não estagnar e não me tornar uma pessoa. Imagine um bebê que não tem cuidado nenhum. Um jovem que permanece jovem a vida inteira certamente é prejudicial. Eu não sei quantos, mas a maioria não gosta de conviver com pessoas que parecem crianças. Então, ninguém quer conviver com adulto que tem comportamento de crianças. É muito, muito difícil. Então, a partir do momento que você é um bebê na fé, seu comportamento é aceitável. A partir do momento que você se torna um adulto com comportamento de bebê, isso é prejudicial tanto para o corpo quanto para você mesmo. Então, que nossa caminhada diária possa ser nos parecermos cada vez mais com o nosso alvo, que é Jesus, o nosso alvo, que é o Senhor, que foi exemplo em tudo. Amém, irmãos?